Atos, capítulo 16. Versículo 16. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos vão contando. Atos 16, versículos 16 diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a cárcere, à presença das autoridades. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em voz alta e disse: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está a minha vida, aqui está a tua igreja. Deus, eu quero te entregar, Senhor, o meu ser, te entregar a minha mente, o meu coração, e que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor. Até porque eu não estou falando de qualquer coisa, não vou falar de qualquer coisa, e nem para qualquer pessoa. Existem pessoas aqui que são criaturas do Senhor, e por isso o Senhor tem compromisso em cada uma delas aqui. Por isso eu quero te pedir, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme tu queres, Senhor. Assim eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Esse é a palavra. Aqui a palavra de Deus nos conta sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Como muitos sabem, Paulo era perseguidor, era Saulo, perseguidor dos crentes. Até que ele teve um dia que ele encontrou. Até que ele teve um dia que ele teve um encontro com Jesus. E dali para cá, Paulo começou a pregar a palavra do Senhor. Uns versículos antes desse que eu acabei de ler, a Bíblia diz que Paulo estava no seu coração de ir até a Ásia. Mas o Espírito de Deus não permitiu. E ele rodeou por outra cidade, para ir em outra cidade, e novamente o Espírito de Deus não permitiu. E quando foi na parte da noite, ele teve uma visão. E
Quem sangrando consegue fugir de uma prisão? E quem é de Deus, irmãos? Quem faz o bem está estampado. Aqueles magistrados sabiam que eram homens diferentes, mas o espírito que Paulo mandou sair da menina entrou nos magistrados, entrou em quem açoitou e machucou, maltratou. Porque pessoas de sã consciência, ainda que a gente veja alguém pregando algo que a gente não concorda, a gente jamais vai mandar prender e bater. É normal isso? Não. Mas era algo espiritual. Não era algo carnal de perseguição qualquer. Era algo espiritual. Mas o que eles não sabiam é que essa prisão já estava escrita por Deus. Porque existem três tipos de prisões, irmãos. Três. Uma que o diabo coloca a gente. Sabe qual é? Quando o pecado entrou lá no jardim do Éden. Todos nós que estamos aqui e os que estão por aí estávamos presos no pecado. Éramos presos. Nós não tínhamos a nossa defesa de nada. Isso é uma prisão. Mas existe um que orou por nós antes da crucificação. Jesus intercedeu por cada um de nós. E no momento que a gente conhece, Ele diz: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A segunda prisão é a prisão que nós, com as nossas próprias pernas, entramos. E Deus hoje, pela tarde, me fez pensar em Jonas. Jonas pagou o passaporte da prisão dele. Vocês sabiam que Jonas foi engraçado que eu joguei essa palavra, mas nunca pensei nisso. Jonas também foi preso no ventre de um peixe. Lá também não tinha sol. Lá também não tinha amigos. Lá não tinha nada. Mas ele tinha voz. Como Paulo e Silas. Aleluia!
Eles não fizeram de qualquer maneira. E a terceira prisão, irmãos, que o Senhor falou no meu coração, é que nós precisamos entender que a nossa fé é livre. Você está livre para crer. Você ninguém prendeu a sua fé em lugar nenhum. E só consegue entender em que prisão estamos quando nós conseguimos ter íntima comunhão com o Senhor. Porque quem é íntimo conhece tudo. Eu ainda falava com o Bruno hoje, eu sei que ele gosta do feijão
para me resumir aqui. Jesus ensinou a oração que a gente precisa ter. Primeiro a gente chega dizendo que Ele é nosso Pai, dizendo que Ele é Deus na terra como no céu, agradecendo pelo pão de cada dia. A Bíblia não diz que é para a gente dobrar o nosso joelho e ficar chorando porque amanhã eu não tenho. A Bíblia diz para agradecer o pão de hoje. É assim que Jesus ensina. Quando Jesus fala para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como quando eu me apresento diante de Deus, Jesus ensinou para a gente, sabe o que, irmãos? Para quando a gente se apresentar diante de Deus, a gente já está perdoando a quem nos ofendeu. Não é pedir perdão não tendo Ele, não demonstrando Ele para o nosso irmão. Perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado, Senhor, os meus a quem me ofendido. Ou seja, eu me apresento diante de Deus com crédito. Nós precisamos ter crédito, irmãos. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher, não. Mas é possível que tenhamos uma vida de crédito com Deus, dia após dia, sem cessar. E em nome de Jesus, eu acredito que ninguém não entendeu o que o Senhor está falando desde o início do culto aqui no nosso meio. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Entenda a prisão que talvez o Senhor te colocou. Não pare. Porque se Paulo e Silas tivesse parado, uma família inteira tinha ido para o inferno. Paulo e Silas entenderam. E às vezes a gente não entende. Às vezes estamos fazendo a obra do Senhor, que isso já aconteceu comigo. E o inimigo às vezes toca, às vezes, que a gente mais ama. E sabe o que a gente fala? Poxa, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Fazendo a tua obra. Como se isso, irmãos, fosse motivo para alguma coisa. Nós precisamos entender